é sempre viva, sempre abundante. E eu esqueci de pôr o microfone para gravar, Natan. Esqueci. Depois tira o áudio aí, agora já não... Filipe, me perdoa, viu? Podcast essa semana faz parte. São tantos detalhes. Meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículos de 11 a 26. Tem sido um tempo muito bom quando estudamos a palavra de Deus, e muito mais do que nos tornarmos doutores na Bíblia, no sentido de termos todo um conhecimento, é aplicar o conhecimento da palavra de Deus que temos nas nossas vidas, no dia a dia, no cotidiano, no relacionamento com a família, no trabalho. Eu sempre cito o trânsito, que para mim é um fator de alteração de comportamento para muitas pessoas. Então, a palavra de Deus se aplica nas mais diversas situações da nossa vida, e precisamos assim aplicar. Lembra que quando Jesus encerra o sermão da montanha, assim chamado, ele vai dizer que aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, esse é como aquele que edificou a casa sobre a rocha. Podem vir as enchentes, o vento, o que for, mas a casa não cai. Então a nossa vida precisa estar fundamentada em Jesus e, obviamente, praticarmos aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Então vamos lá, Atos capítulo 3, versículos de 11 a 26. E hoje começamos uma nova série, serão 4 sermões, nessa nova série que é onde vamos falar Jesus, do princípio ao fim. Jesus, ok? E o primeiro, nós vamos falar que Jesus, ele é profeta. Jesus é profeta. Vamos ler a palavra do nosso Deus. O homem que tinha sido curado não largava Pedro e João. E toda a gente, cheia de espanto, correu para onde eles estavam, na parte do templo chamada Pórtico de Salomão. Quando Pedro viu aquilo, falou assim ao povo: Israelitas, por que estão assim tão admirados e por que olham para nós desta maneira? Julgam que foi pelo nosso próprio poder ou pela nossa piedade que fizemos andar este homem? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, Deus dos nossos antepassados, quis assim glorificar o seu servo Jesus, aquele que vocês entregaram às autoridades, e quando Pilatos o quis soltar, recusaram. Recusaram aquele que era justo, santo, justo, e pediram a liberdade para um criminoso. Desse modo, mataram quem dá a vida, mas Deus ressuscitou-o. E nós somos testemunhas disso. Foi a fé no poder de Jesus que deu forças a este homem que aqui vem e bem conhecem. Essa fé em Jesus curou-o completamente, como todos estão a ver. Eu sei, irmãos, que tanto vocês como os vossos chefes o fizeram por ignorância, mas cumpriu-se desse modo aquilo que Deus já tinha antes dito pela boca de todos os profetas, que o seu Messias tinha de sofrer. Portanto, arrependam-se e mudem de vida, para que Deus vos perdoe os pecados. Desse modo, o Senhor vos dará dias de paz e vos enviará Jesus, o Messias, conforme tinha planeado a ser e pensar em vós. Jesus, por agora, terá de ficar no céu, até que chegue o tempo de renovar todas as coisas, conforme Deus mandou dizer há muito tempo pelos seus santos profetas. Com efeito, Moisés disse: o Senhor Deus há de fazer aparecer de entre vós um profeta semelhante a mim, hão de prestar atenção a tudo o que ele vos disser. Quem não der ouvidos a esse profeta será excluído do povo de Israel. E também todos os profetas, desde Samuel em diante, anunciaram o que se ia passar nos tempos de hoje.
As promessas que Deus fez por intermédio dos profetas são para vosso benefício, assim participam da aliança que Deus fez com os vossos antepassados, quando disse a Abraão: todos os povos do mundo serão abençoados por meio da tua descendência. Deus, depois de ressuscitar o seu servo, enviou-o primeiramente a vós, para vos abençoar e afastar do mal que fazem. E eu quero reler apenas o versículo 22, que será a nossa base para este tema. Jesus é profeta, quando diz assim: com efeito, Moisés disse: o Senhor Deus há de fazer aparecer de entre vós um profeta semelhante a mim, hão de prestar atenção a tudo o que ele vos disser. Amém? Eu estou lendo e esse texto está na versão Bíblia para Todos, que já é uma versão portuguesa. E por isso alguns termos e até mesmo a fluência já é mais daqui da terra. Vamos orar. Pai, é tão bom ouvir a tua palavra. É tão bom aprender de ti, Pai. Mas melhor ainda é pormos em prática, vivermos isso, Pai. Ajuda-nos a perceber que Jesus é profeta e o que isso tem a ver com a gente no dia a dia. Oramos assim, em nome dele, Jesus Cristo. Amém. Amém. Nós temos vindo de uma série de séries de mensagens. Vamos lembrar aqui, nós estudamos sobre a oração do Pai Nosso. Lembram-se? Foram 2 meses, onde vimos ali um pouquinho do que Jesus orou e como Jesus ensinou os discípulos a orarem e como que nós precisávamos então pôr em prática a oração na nossa vida. Ok? Depois disso, no mês passado, mês de outubro, foi o mês onde igrejas protestantes do mundo inteiro celebraram aí os 504 anos da Reforma Protestante, na verdade, daquele dia de 31 de outubro de 1517, quando Martinho Lutero afixou, não é, as 95 teses e tudo mais. Nós vimos que, obviamente, a reforma não aconteceu naquele dia, 200 anos antes já haviam movimentos de pensar, de entender que aquelas indulgências, tudo que era cobrado, vender um pedaço de papel dizendo, olha, se pagar, o teu parente sai do purgatório 10 anos antes. Quem pagar vai para o purgatório, mas é coisa pouca, não vai sofrer muito. E, obviamente, outras pessoas, além de Lutero, pensaram, peraí, isso não tem a ver com a palavra de Deus, isso é mercadejar a palavra de Deus. E lutaram contra isso. Então, nós vimos esse movimento da reforma, vimos as 5 solas, não é? Será que a gente lembra aqui? Vamos lá, quais foram elas? Não precisa ser necessariamente na ordem, mas quais foram elas? Pode falar em português, não precisa falar em latim, não, sola gratia, né? Só a Escritura, só a graça, só a fé, só Jesus Cristo, só Cristo, e somente a Deus toda a glória. Pronto. E então, vencemos essa etapa com essas 5 solas, onde nós aprendemos que somente a Deus a glória. Somente as Escrituras são autoridade na minha vida. Uma pessoa pode ter autoridade na palavra. Então, quando alguém vem dizer para mim alguma coisa espiritual, ela tem autoridade ou não, se ela fala pela palavra de Deus ou não. Ok? Ninguém pode reivindicar para si uma autoridade, como muitas vezes a gente vê por aí. Dizendo, eu é que sou. Recebi de Deus uma revelação assim. A revelação que está na palavra de Deus, diz lá no Evangelho de João, que é suficiente para salvar aquele que crê. Amém? Isso é o que nós aprendemos na palavra de Deus. Bom, nesse mês de novembro, que antecede o tempo onde vamos celebrar o Natal de Jesus, o nascimento de Jesus, né? Em dezembro, normalmente, é que toda a gente vai lembrar, Jesus nasceu, vamos celebrar o Natal. Mas antes de chegar lá em dezembro, nesse mês de novembro, nós entendemos que gostávamos de lembrar quais são os ofícios de Jesus. O que Jesus veio fazer? Como que ele fez? Por que ele fez? Vamos perceber que lá no Antigo Testamento, haviam 3 funções que eram muito importantes na vida do povo, que Deus assim estabeleceu. Uma delas é que
alguns homens eram escolhidos para serem o quê? Profetas. Ok? O que era um profeta? O que um profeta fazia? O que um profeta fazia? Tinha autoridade. Ele falava de autoridade dele mesmo. Normalmente um profeta, quando ia pregar, ia falar, ele falava o quê? Assim diz o Senhor. Exatamente, era o porta-voz de Deus, ou seja, ele falava da parte de Deus aos homens. O profeta, então, é aquele que traz a mensagem do céu para o homem. O profeta, por exemplo, denunciava pecados à nação. Imagina alguns profetas que foram presos. Lembram de Jeremias? Né? Diz que Jeremias era um pouquinho gordinho. Né? E ele, quando pregou contra o rei e denunciou os pecados do rei, porque a Babilônia estava ali, aquela coisa toda, para cair o império, o que pegaram Jeremias e jogaram ele aonde? Dentro de uma cisterna. E é interessante porque Ebed-Melech, que é o escravo do rei, o nome Ebed-Melech não é um nome, é apenas um título dizendo escravo do rei. Quando percebe que Jeremias ia morrer lá, ele então pede autorização e ele tira Jeremias, e ele põe trapos de roupa para que ele pusesse embaixo das axilas para não machucá-lo. Olha o cuidado, para então tirar, para que tirasse Jeremias de lá. Mas Jeremias foi parar lá dentro por causa de quê? Porque falou da parte de Deus. Outros profetas também foram parar em outros lugares. Alguém foi parar na cova dos leões? Alguém foi preso? Alguém foi desacreditado, zombaram de pessoas, desdenharam, difamaram homens, porque eram profetas. Imagina uma vez que um dos profetas menores foi enviado do Reino do Sul, o reino já estava dividido, Reino do Norte, Reino do Sul nessa época, ele era do Sul e foi pregar no Norte. Imagina essas rixas que a gente tem muitas vezes com regiões, né? Imagina essa coisa assim, a gente sabe que, desculpa, viu, Filipa? A gente sabe que o norte é mais bonito que o centro ali, né? Ela está lá nas crianças, deixa eu falar aqui, né? Pronto. Imagina essa rixa, imagina essa rixa que a gente tem. Não, a minha equipa é melhor do que a sua equipa. A minha equipe é melhor que a sua equipa. Lá no Brasil, por exemplo, a rixa que há entre Brasil e Argentina. Aqui, Portugal e Espanha. Né? Há aquela rixa. Imagina um profeta espanhol chegando aqui denunciando o pecado do português. No mínimo já ia... Aqui não é bem assim, não. Né? Imagina então esses profetas que passaram por situações porque falavam em nome de Deus e puseram a cabeça a prêmio. A outra função muito importante do Antigo Testamento, além de profeta, qual era? Se a função do profeta era trazer a mensagem de Deus aos homens, havia uma outra função que era levar as orações e a confissão de pecado dos homens até Deus. Era a função de quem? Do sacerdote. Então, uma outra função de Jesus, que a gente vai ver, eu acho que na semana que vem, é Jesus como um sacerdote. E Jesus, na verdade, Hebreus vai dizer que Jesus não é apenas um sacerdote. Jesus é o sumo sacerdote, é o principal dos sacerdotes. Não apenas porque ele fez o sacrifício, o sacerdote pegava o animal e matava o animal e fazia o sacrifício, mas Jesus, ao mesmo tempo que faz o sacrifício, ele é o cordeiro. Então, em Cristo, como diz lá Paulo, quando escreve aos Efésios, tudo está a convergir em Cristo. Ele é o princípio e o fim, o antes e o depois. A função sacerdotal, então, de Jesus é novamente trazida. Ou seja, Jesus não acumula apenas a função do profeta, mas também a função do sacerdote. Mas tem ainda uma terceira função que era muito importante, que era o responsável pelo bem-estar e o cuidado do povo. Quem era essa pessoa? O rei. O rei tinha uma função divina. Por exemplo, ninguém subia ao trono se não fosse da parte de Deus.
Tanto é que alguns homens que subiram ao trono, imagina depois, principalmente depois que o reino ficou dividido, o reino de Israel, lá no Antigo Testamento, homens que subiram ao trono e fizeram o povo caminhar para longe do Senhor. E aí teve reformas. Essa coisa a gente falar da reforma protestante, já havia reformas lá atrás. Lembra do rei Josias, por exemplo? Que foi redescobrir a lei de Deus. Ou seja, ele e toda aquela gente, toda aquela geração não conhecia a palavra de Deus, porque reis que passaram antes deles foram para longe, levaram o povo para longe. Então, o rei tinha a função de cuidar, de zelar, porque quando o rei governava bem, o povo estava na presença de Deus. Obviamente, nós temos alguns reis especiais, por exemplo, como Davi. Davi muitas vezes fazia a função do profeta, Davi fazia muitas vezes a função do sacerdote, mas Davi era o rei. O cuidado tinha que ser por ali. A gente falou do sacerdote, eu esqueci de citar o Natã, profeta Natã. Natã, profeta que chegou diante do rei, e o rei com pecados e tinha o poder de mandar matá-lo, e ele diz assim, olha, vou contar uma história para o senhor. Havia um homem que tinha lá uma ovelhinha apenas e tal, não sei o quê, e cuidava daquela ovelhinha, a ovelhinha comia do bocado dele, ele à mesa, e dormia junto, era a ovelhinha, era uma companheira, né? Hoje tem um nome para isso, como é que é? Coisa emocional, como é que é o nome? Apoio emocional, ele era apoio emocional daquele homem, aquela ovelhinha única, e o seu chefe, o seu dono, o dono daquelas terras todas, o seu patrão, tinha muitas ovelhas, mas aí chegou um visitante para visitar o patrão, e o patrão, em vez de pegar uma das muitas ovelhas, vai lá e mata a única ovelha que aquele homem tinha e serve para comer. Davi levanta, quem é esse homem que agora eu vou matar, agora eu faço e aconteço? Porque quando é com os outros, é sempre mais duro. E o Natã, o profeta, vai fazer uma denúncia, e ele vai falar o quê? Este homem, ó rei, és tu. Davi para, porque a função do profeta era fazer as pessoas mudarem de direção mental, mudarem de direção na sua vida e voltarem para o Senhor. Quando nós olhamos então Jesus como profeta, Jesus como sacerdote, Jesus como rei, ele então acumula essas três funções. Quer ver um outro texto, ou pelo menos uma passagem, uma história, que prova isso? 2 anos depois do nascimento de Jesus, Jesus então recebe lá visitas. Lembra os magos do Oriente? A gente fala que são os 3 reis magos. E aí é interessante porque os estudiosos vão dizer que não eram 3, não eram reis e não eram magos. Mas eram sábios do Oriente, estudiosos do Oriente, ok? Não necessariamente reis, mas homens com posses, homens da nobreza, ok? Que vieram visitar. Quais foram os 3 presentes que eles deram para Jesus? Ouro, incenso e mirra. Ouro, porque Jesus era rei. A um rei dá-se ouro. É óbvio que Deus estava providenciando a subsistência de José, de Maria e de Jesus no Egito, porque lá passariam 2 anos, porque Herodes mandaria matar todos os meninos, aquela coisa toda, e eles precisavam sobreviver lá no Egito. Com que dinheiro eles iam sobreviver? Com o ouro que eles receberam de presente. Então, o ouro foi dado para a subsistência, mas porque simboliza o rei. Eles reconheciam que Jesus era o rei. O outro presente qual foi? Incenso. Quem normalmente andava com incenso para poder purificar o local lá da adoração, do culto? O sacerdote. O incenso é para o sacerdote, a função sacerdotal de Jesus. É óbvio, gente. Não sei quantos aqui já foram ao Médio Oriente, mas uma coisa que existe no Médio Oriente é mosca. Mas há muita mosca. Imagina um bebê recém-nascido, ainda a viver de uma forma muito pobre. O incenso ajudava o quê? A afastar os insetos. Então Deus providencia algo para ajudar
a perfumar o ambiente e a espantar as moscas, mas ao mesmo tempo é o reconhecimento de que Jesus Cristo é sacerdote. E por fim, qual foi o outro presente que ele recebeu? A mirra. A mirra era um óleo, né, muito cheiroso também, que era extraído de um espinheiro, de uma planta meio que espinhosa. Era difícil aquilo, mas era caro. E a mirra servia para quê? A gente já falou do rei, a gente já falou do sacerdote. Como é que se ungia um profeta? Já falei agora, né? Como é que se ungia? Ungindo, né? Então ele pegava o quê? O óleo e derramava sobre aquele, ungindo-o como um profeta, para que pudesse falar. Então, a mirra reconhece Jesus como sendo um profeta. E também o óleo, a mirra, servia para hidratar a pele. Mais uma vez, quem já foi ao deserto, já foi ao Médio Oriente, aquela região ali, a boca estoura toda, a gente fica com a pele toda ressecada, porque é quente, seco, né, aquele vento, aquela areia, pá. Imagina. Então a mirra também servia para hidratar, para cuidar, e também como repelente de insetos. Vamos perceber aqui que Jesus é reconhecido como tal. Lembra quando Jesus estava conversando com uma mulher à beira de um poço, e lá pelas tantas ela vai dizer o quê? Vejo que és profeta. Outras pessoas reconheceram Jesus como um profeta. A minha pergunta é, Jesus era um profeta como os demais? Não. E aí nós vamos olhar a palavra de Deus e vamos perceber que Jesus não era exatamente como os demais profetas. A primeira coisa que eu quero dizer é que o profeta, Jesus como profeta, diz a palavra no versículo 22, o Senhor Deus há de fazer aparecer de entre vós um profeta semelhante a mim. Quem está a dizer isso? O próprio Deus. Jesus não é um profeta como os demais. Moisés já havia dito isso em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 15. É o que exatamente Lucas vai registrar ali, não é? Que é, o Senhor Deus levantará um profeta do meio dos seus irmãos israelitas, deem ouvidos a ele. Deem ouvidos a ele. Eu fico imaginando, gente, quando Isaías vai dizer assim, e levantou-se alguém que levou sobre si as nossas enfermidades e tudo mais. Será que Isaías tinha a noção completa e plena de que ele estava a falar 600 e tantos anos antes de Jesus? Eu acho que não. Porque a gente acha que o profeta recebia a revelação como se fosse um filme, né? Assiste aí o filme, é o que vai acontecer. Não, eles eram homens como nós, que tinham revelações, sim, especiais da parte de Deus, sim, mas eram homens que tinham também as suas limitações. Imagina Amós, eu gosto sempre de citar Amós. Amós era um homem muito simples, era um plantador de sicômoros, que era uma planta, e um boiadeiro. Então veja bem, Amós era um homem simples, e Deus chama esse homem para ser o quê? Profeta. Profeta. Deus também chama Isaías, que era um estudioso. Aliás, Isaías estudava numa escola de profetas. A coisa era tão corrompida, muitas vezes, porque tanto o profeta, quanto o sacerdote, quanto os reis, corromperam-se. Existe um livro que foi escrito por um amigo meu, pastor lá no Mato Grosso do Sul, né? Mato Grosso do Sul? Não, Mato Grosso, no Brasil, que é Reis, Profetas e Sacerdotes e os seus Filhos Profanos. É interessantíssimo o livro. Porque ele pega exatamente os reis, profetas e sacerdotes e os seus filhos e histórias de homens que, assim como Hofni e Finéias, por exemplo, que não seguiram aquilo que o sacerdote Eli ensinava. Porque, na verdade, o Eli também fazia, tem a palavra vista grossa, existe essa expressão? Vista grossa para os seus filhos. Seus filhos erravam aqui, erravam ali, e ele, mas é meu filho. Final das contas, ambos foram mortos. O próprio Eli morreu de desgosto. E a coisa não foi para frente. Porque quando a gente não cumpre aquilo para o qual Deus nos chamou, nós não conseguimos ser felizes, plenos. Agora imagina esse profeta, que chegava ali e falava da parte de Deus. Gente, o homem tinha que ter muita fé, porque ele falava de coisas que ele não compreendia o todo. Agora Jesus não. Jesus como profeta,
ele percebia tudo. Ele sabia tudo, o antes e o depois. Porque Jesus não veio apenas dar a continuidade ao ministério profético. Jesus, na verdade, existia antes dos profetas, durante os profetas e após os profetas. A função profética e profeta, muito mais do que falar o futuro, porque há pessoas que falam assim, o que é ser um profeta? É prever o futuro. Não, o nome disso é vidente. Né? É vidente. Mas saibam que no hebraico existem pelo menos 6 palavras que podem ser traduzidas como profeta para o português. E uma delas é vidente. A vidência, no sentido de prever o futuro. Como Daniel, por exemplo, quando vai falar ali, numa linguagem apocalíptica, lembra disso? Que vai ter um chifre maior que vai vir e dele nascerão 4 chifres e tal. Era Alexandre o Grande e os 4 generais que depois tomariam o poder. É uma vidência, aquela coisa. Mas normalmente um profeta não era um vidente, mas ele falava como? No que ele via naquele momento. Ele percebia a situação e Deus falava, isso, vai lá, conserta. Porque nós não podemos ver uma pessoa a ir para um buraco, para a morte, e nos calarmos. É isso que Ezequiel vai dizer, nós somos atalaias. Gente, quando nós vemos a nação, Portugal, onde nós somos pouco mais de 0,5% da população, chamada ou dita evangélica, nós não podemos parar e ficarmos confortáveis a dizer assim, está tudo fixe, está tudo certo. Não está. O profeta fica incomodado. A igreja, enquanto profética que precisa ser, precisa estar pronta para anunciar, proclamar a boa notícia. É por isso que nós hoje vamos ter uma feira missionária. Porque não estamos satisfeitos em ficarmos aqui, está tão bom aqui. O Silas falou no início, é verdade, é tão agradável aqui a gente olhar esse verde, as pessoas, é tão bom. E dá vontade a gente fechar tudo, vamos acampar por aqui mesmo. Lembra de Pedro? Quando estava lá, eu acho que Pedro ficou assim meio abobado, né? Meio abobalhado ali, quando viu Jesus no Monte da Transfiguração, e ele vê ali aquela coisa toda, ele fica tão assim, vamos montar aqui umas tendas aqui, vamos ficar por aqui. A tendência que a gente tem é essa. Deus tem abençoado tanta gente, então é tão bom, então vou guardar isso para mim. Isso não é evangelho, isso não é ser igreja. E Jesus disse, não, vamos descer a montanha. E quando eles descem a montanha, o texto seguinte diz assim, que já havia um jovem lunático lá, que estava com problema, e a multidão alvoroçada, e eles já chegaram, depois daquele momento ali da transfiguração, do auge, daquela coisa, já descem, já arregaçando as mangas, já trabalhando, Deus tem nos chamado para momentos de transfiguração, quando nós vemos a glória do Senhor descer. Momento que a gente estava aqui a louvar e a gente fecha os olhos e pensa como vai ser no céu. E quando eu estava ali a cantar forte, a minha filha chegou para mim assim, pai, canta mais baixinho. Mas no céu eu vou poder cantar com tudo, que a desafinação vai passar. Não é? Quem não toca instrumento vai tocar, pelo menos as trombetas, né? Agora, quando a gente olha a situação das pessoas ao nosso redor, não podemos ficar acomodados. A igreja precisa ser, nesse sentido, profética. A pergunta que eu tenho feito é, meus irmãos, o evangelho já chegou a Portugal há mais de 100 anos. Há mais de 100 anos. Cabe a nós assumir a responsabilidade de anunciar Jesus Cristo, a única esperança para este tempo. A pandemia veio para trazer a gente ficou mais sensível, é verdade, mas as pessoas estão tão irritadas, não sei se vocês estão percebendo isso. As pessoas estão irritadas na rua, brigam por qualquer coisa. Outro dia estava no metro e o senhor foi passar, eu não sei o que ele fez ali ou não, mas acho que ele falou alguma coisa para uma mulher e estava com o marido, e o marido já virou ali na saída do metro e bum, um soco na cara do senhor. E ele caiu, buf, ali.
E toda a gente olhou, a porta do método fechou, vida que segue, continuo aqui nas minhas mensagens. Quando eu falo do trânsito, é porque a gente vê cada coisa no trânsito. As pessoas, é quase que uma selva. Ou seja, a gente vive um tempo difícil. Ah, mas é só agora. Não, sempre foi assim, gente. Sempre foi. O ser humano sempre foi ser humano. Porque o ser humano tem dentro de si um buraco no coração do tamanho de Deus. Só Deus pode preencher. Quando a gente começa a preencher com outras coisas, a gente tenta, mas não consegue. Deus, ele traz plenitude. Uma vez Filipe falou assim, Jesus, quando é que o Senhor vai mostrar o Pai? E Jesus disse, lá em João 14, 9, quem me vê, vê o Pai. Filipe não havia entendido ainda, não percebeu ainda ali na situação. E Jesus disse, quem vê a mim, vê o Pai. Porque eu e o Pai somos um. Jesus é profeta, mas não como os demais, porque ele é Deus. Ele é perfeito. Não é possível pôr Jesus em pé de igualdade com outro profeta. E por fim, Jesus é profeta antes e depois. Diz o texto bíblico, versículos 25 e 26. As promessas que Deus fez por intermédio dos profetas são para vosso benefício. Uma coisa que eu já aprendi há muito tempo é, tudo que Deus tem para nós é para o nosso benefício. Por quê? Porque Ele nos ama. Quando Jesus diz, quando Deus fala assim, não, parece, Deus está me privando, Deus é um Deus castrador, é um Deus que não me deixa viver. A gente acabou de dizer que nós somos livres, e então Deus diz não, 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 não. Como é que é isso? Porque Deus, quando diz não, Ele está visando o quê? O nosso benefício. Quando um pai ou uma mãe diz não para um filho, e o filho fica com aquele bico, sabe o que eu estou a dizer? Muitas vezes o bico não faz sentido nenhum, a gente até ri, né? Porque assim, quando é pequenininho a gente ri. Quando é adolescente a gente já dá vontade de dar uns, né? Aquele puff. Como é que é o nome? Aqui não é pescotapa, cachaço, dá um cachaço, pum, né? Por causa daquele bico que faz assim, e quando faz o quando faz, esse é pior ainda, faz. Meu pai conta que se ele, quando era criança, né, não tinha o é muito antes disso. Se ele olhasse de uma forma esquisita, o cachaço já vinha. Né? Ele diz que quando haviam dois adultos a conversar e uma criança passava no meio, já sabia que depois ia levar alguns cachaços. Hoje a gente está às vezes a conversar, vem criança, interrompe, fala, pai, e a gente... São extremos. Eu fico olhando aqui para esse texto, a palavra de Deus diz, tudo que os profetas disseram foi para o vosso benefício. Assim, participam da aliança de Deus, ou da aliança de Deus, que Deus fez com vossos antepassados, quando disse a Abraão, todos os povos, ou seja, todo o mundo será abençoado por meio da tua descendência. Deus, depois de ressuscitar o seu servo com letra maiúscula, porque está a referir-se a Cristo, a Jesus, enviou primeiramente a vós para vos abençoar e afastar do mal que fazem. Por que a gente fala que Jesus é Salvador? As pessoas falam assim, mas eu não tenho que ser salvo de nada, nem de ninguém, não tenho nada para ser salvo. O salário do pecado é o quê? A morte. Todos somos pecadores e por isso estamos destituídos da glória de Deus. Ou seja, uma vez que todos somos pecadores e o salário do pecado é a morte, todos morreremos. Só que Jesus Cristo vem para salvar a todo aquele que crê, e ele levou sobre si, aí a profecia de Isaías faz sentido, ele levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas iniquidades, o nosso pecado. Então, quando eu digo assim, eu entrego a minha vida a Jesus, é porque Jesus Cristo leva sobre ele o meu pecado e a morte vai nele, mas ele já venceu a morte e eu estou salvo por causa dele. Amém? Essa é a essência do Evangelho. A palavra de Deus nos fala
em 1 Pedro 1, 10 a 12, assim: até mesmo os profetas queriam saber mais sobre esta salvação e investigaram a respeito, quando profetizaram acerca da graça preparada para vocês. Buscavam descobrir a que tempo ou ocasião se referia o Espírito de Cristo que neles estava, ao predizer o sofrimento de Cristo e sua grande glória posterior. Foi-lhes predito, ou foi-lhes dito, que suas mensagens não eram para eles, mas para vocês. E agora essas boas novas lhes foram anunciadas por aqueles que pregaram pelo poder do Espírito Santo enviado do céu. É algo tão maravilhoso que até os anjos anseiam observar. Palavra de Deus. Essa palavra de Deus que vem para nós. Os anjos queriam ter o privilégio que nós temos de partilhar as grandezas de Deus com os nossos amigos. Mas Deus deu esse privilégio a quem? A nós. E muitas vezes nós nos calamos. Também o ministério profético de Jesus não acabou, porque diz João capítulo 14, versículo 12: eu lhes digo a verdade, quem crê em mim fará as mesmas obras que tenho realizado, e até maiores, pois eu vou para o Pai. Jesus diz aqui o seguinte: nós, enquanto igreja, damos continuidade ao ministério profético de Jesus. Nós temos o poder e a autoridade dada por Deus para a pregação do Evangelho. E muitas vezes nós nos acovardamos. Diante de situações difíceis, nós calamos, recuamos, não acreditamos, porque somos frágeis. Mas quando estamos juntos em família, a gente encoraja um ao outro. Lembra aquela cena que eu disse outra vez aqui? A gente às vezes está sozinho. Somos sós a caminhar num lugar onde não há ninguém. A gente fica com medo. Mas o que vai acontecer aqui? Estou só, pode aparecer. E de repente eu estou com outra pessoa que também não vale meio quilo, mas só porque estamos dois, já ficamos melhores. Achamos que estamos em segurança. Só porque tem outra pessoa. Imagina quando nós temos a presença do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Não há o que temer. Precisamos anunciar com amor, com sabedoria, mas falar das grandezas do nosso Deus. Sejamos local de profecias, mas não de profetadas, não de evidência boba, tola, mas de profecia no sentido da pregação da palavra de Deus. Assim como Jesus, vamos mostrar quem é o Pai. O profeta tem a função, então, de trazer Deus para os homens. A função profética da igreja é fazer o quê? Mostrar Deus às pessoas. Que as nossas vidas, e eu gosto muito de um teólogo chamado Desmond Tutu, que diz: sejamos nós as maiores bênçãos de Deus a caminhar nessa terra. Que às vezes a gente fala assim: Senhor, abençoa, abençoa esta nação, abençoa. Nós devemos ser as maiores bênçãos nesta terra. Amém? Vamos orar. Pai, glorificado seja o teu nome, Senhor. Obrigado, meu Deus, porque apesar das nossas dificuldades, das nossas limitações humanas, o Senhor não desiste de nós. Estamos aqui, ó Deus, com o nosso coração quebrantado, humilde na tua presença. Reconhecemos que Jesus é profeta. E o efeito disso em nossa vida, prático, diário, é que nós também precisamos levar essa mensagem de que Jesus Cristo é a esperança. Ele é a única esperança. Ajuda-nos, ó Deus, a fazer isso com criatividade, com inteligência. Ajuda-nos, ó Deus, a termos qualidade naquilo que fazemos sempre, porque fazemos para o Senhor. Aceita, meu Deus, o nosso louvor, a nossa adoração e as nossas orações agora, em nome de Jesus.
Vamos louvar ao Senhor nesse momento. Podem ficar em pé. Vamos louvar e engrandecer o nome do nosso Deus.